Vamos aos destaques de hoje. Onda de calor em BH e Minas Gerais. Médico fala sobre o quadro de saúde do Papa Francisco. E Atlético estreia hoje na Copa do Brasil. Sobre esse calorão pelo Brasil afora, nós vamos ouvir agora o meteorologista Rui Brandos Reis, do Instituto Clima Tempo. Boa tarde, seja bem-vindo, Rui Bran. A diferença entre calor intenso e onda de calor é que calor intenso, quando ele ocorre durante um dia. Um dia nós podemos ter aí uma temperatura muito elevada durante a tarde, entre 5 e 6 graus acima do normal. Mas dependendo da disponibilidade de umidade, nós vamos ter pancadas de chuvas isoladas. Agora, onda de calor é quando nós temos uma sequência de dias seguidos com temperaturas entre 3 até 5 graus acima do normal. Ô, Rui Branco, essa previsão de onda de calor no Sudeste, como é que fica o tempo em Belo Horizonte nos próximos dias? Desde o último final de semana, um bloqueio atmosférico está dificultando a formação de nuvens que possam organizar chuvas e também bloqueando a chegada de frentes frias na região Sudeste. Uma forte onda de calor se instalou em todo o estado de Minas Gerais, especialmente na capital mineira. E essa onda de calor na região metropolitana de Belo Horizonte vai permanecer até o dia 22 de fevereiro. As temperaturas deverão ficar entre 4 a 5 graus acima da média. No Rio de Janeiro existem pontos gratuitos de resfriamento, que são locais com sombra e hidratação para as pessoas. BH caminha para ter necessidade de implantar esses locais, Rui Bran? Já existe na capital mineira alguns pontos de hidratação que foram feitos aí pela Prefeitura de Belo Horizonte. E a tendência de agora em diante é, devido ao aquecimento global, as ondas de calor serem mais frequentes aqui no estado. Nós tivemos já uma forte onda de calor em 2023, principalmente no mês de outubro, quando a temperatura máxima na capital chegou a 38,6 graus. Obrigada, Rui Bran. Mais de 100 bairros na região do Barreiro, em Belo Horizonte e de Ibirité, estão sem água hoje por causa de uma obra de manutenção operacional realizada pela Copasa. A normalização do abastecimento deve ocorrer gradativamente na manhã de amanhã. A lista completa com os bairros afetados está no site copasa.com.br. Não deve estar fácil para esses moradores, nesse calor e ainda com a falta d'água. A gente sempre tem que lembrar, tem que se hidratar bem, principalmente o idoso, porque está muito calor. E num momento desse, que essa obra lá seja o mais rápido possível para todo mundo estar com água em casa, que a gente sabe da importância disso, ainda mais nesses dias e nessa chegada de onda de calor, inclusive para BH, Juliana. É isso, né? Não tem muito o que fazer, né, gente? Obra também é uma coisa que a gente precisa um pouco acostumar com isso. Eu acho que quando é falta de água de um dia para o outro, por exemplo, né? Considerando que a gente está numa cidade grande, a maioria das pessoas tem uma caixa d'água, não prejudica tanto, assim, dá para as pessoas né, se organizarem melhor, mas não deixa de ser um transtorno. A gente espera que realmente seja resolvido quanto antes. Com certeza. A BH Trans liberou o tráfego no cruzamento da Avenida Otacílio Negrão de Lima com a Alameda das Latânias na orla da Lagoa da Pampulha. A via foi liberada de forma definitiva, mesmo com a continuidade da obra de interligação de esgotos da Copasa, que havia motivado a interdição. Com a normalização do fluxo de veículos no trecho, um desvio deve ser usado pelos motoristas pela Avenida Santa Rosa. A alteração deve melhorar a circulação nas avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Um motorista de 54 anos foi preso por embriaguez ao volante hoje de manhã na BR-040, na altura de Felixlândia, a cerca de 190 quilômetros de BH. O condutor dirigia em zigue-zague e foi filmado por outro motorista, que vinha logo atrás. As imagens foram encaminhadas à Polícia Rodoviária Federal e divulgadas pela corporação. As imagens mostram que, em determinado momento, o motorista chega a trafegar pela contramão, pouco antes de uma curva. O veículo foi perseguido pelos agentes federais e, ao ser abordado, o condutor disse que seguia para Três Marias e admitiu ter tomado cerveja, mas se recusou a fazer o teste de bafômetro. A polícia informa que o infrator
já tinha ocorrências anteriores por embriaguez ao volante. Mais um absurdo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 125 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-262 em Nova Serrana, no oeste de Minas, durante uma operação de combate ao crime organizado na noite passada. Os cigarros do Paraguai estavam escondidos no baú de um caminhão com placas de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que transportava uma carga de caixas térmicas. O condutor, de 37 anos, o veículo e a carga contrabandeada foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis. Prefeito de Belo Horizonte renova a licença médica até março. As informações com a repórter Letícia Bessa. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, teve a licença médica prorrogada por mais 15 dias. O pedido foi apresentado à Câmara Municipal e juntamente com um atestado médico reforçando que atualmente o prefeito não teria condições de exercer as funções do cargo. De acordo com a equipe médica, Fuad está internado para reabilitação após tratamento contra linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer. O prefeito está internado desde o dia 3 de janeiro e, desde então, a prefeitura está sob comando do vice, Álvaro Damião, do União Brasil. A licença é uma garantia constitucional de todos os servidores e, para o prefeito de Belo Horizonte, não tem prazo para renovações. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. Motoristas do transporte coletivo passam por treinamento para o carnaval. O repórter Newton Lopes tem as informações. A Prefeitura de Belo Horizonte começou a treinar os motoristas de ônibus que atuam no transporte coletivo municipal para o Carnaval de 2025. De acordo com a Gerência de Controle de Operações dos Transportes, o objetivo é orientar os motoristas sobre as alterações nos itinerários das linhas e pontos de parada durante a folia. Cerca de 150 linhas vão ter ajustes nos itinerários e a região central vai contar com rotas especiais, além de alterações nos pontos de embarque e desembarque das linhas do transporte coletivo. Todos os pontos desativados serão sinalizados com a indicação dos pontos mais próximos de cada linha. A Prefeitura de Belo Horizonte ainda não divulgou as linhas que terão itinerário alterado. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. O governo de Minas estuda estratégia para não perder vacinas contra a dengue. A repórter Milene Alves tem os detalhes. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou à Rádio América que vai formalizar nos próximos dias a estratégia para o uso das doses de vacina contra a dengue que ainda não foram aplicadas e que vencem nos próximos 2 meses. A pasta esclarece que todos os municípios que receberam doses da vacina Qdenga serão orientados sobre a ampliação da faixa etária ou remanejamento de doses para outros municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, os imunizantes com prazo de 1 mês de validade poderão ser aplicados em pessoas de 4 a 59 anos. A orientação de ampliar a faixa etária não se aplica no caso de Belo Horizonte, porque, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doses têm vencimento previsto para o mês de junho. Até o momento, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, foram aplicadas quase 282 mil doses da vacina contra a dengue em 247 municípios mineiros. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil relativo ao primeiro semestre de 2025. São mais de 112 mil vagas em cursos superiores de faculdades privadas. Aqueles que forem selecionados têm até o dia 21 de fevereiro para fazer a inscrição e obter o financiamento. O resultado da pré-seleção pode ser conferido ainda hoje no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. No próximo bloco, o Atlético estreia hoje na Copa do Brasil. Chega proposta por craque do Cruzeiro. Em entrevista com médicos sobre o estado de saúde do Papa Francisco.
12h43. Hoje tem o Atlético na Copa do Brasil contra o Tocantinópolis, no horário diferente. Já o Cruzeiro recebe proposta por um dos seus principais jogadores. Quem conta tudo e muito mais é a repórter Sara Zeferino. Boa tarde, Sara. Que horário ruim é este, Sara? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. Um horário diferente, né? 6 horas da tarde, o Atlético entra em campo contra o Tocantinópolis. É isso mesmo. 18 horas é o horário do jogo da primeira fase da Copa do Brasil para o Galo, que já está a caminho de Tocantinópolis. Viu? Uma curiosidade aí sobre essa viagem do Galo é que o time ficou hospedado em Imperatriz. O time chegou ontem em Imperatriz, no Maranhão. Lembrando, né, que Maranhão e Tocantins fazem fronteira. E aí, agora há pouco, meio-dia, o Galo saiu de Imperatriz rumo a Tocantins, onde no fim do dia, né, às 18 horas, vai enfrentar o Tocantinópolis pela primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que, se houver empate, a decisão vai para os pênaltis. Então, foco total do Galo para essa partida da Copa do Brasil hoje. Virada de chave rápida para o Atlético. São as notícias de hoje do Galo, viu, Júnior? Cara, pelo lado do Cruzeiro, tem zagueiro novo na área. Não sei se é solução, tenho muita dúvida. E proposta por Matheus Pereira. Eu penso o seguinte, viu, Sara? Se chegar essa proposta, pela bola que ele não tem jogado, vai embora. Seja feliz aonde for. Pois é, o Cruzeiro anunciou oficialmente o Gamarra, zagueiro paraguaio, que chega por empréstimo pelo Atlético Paranaense até o final do ano. Ele esteve envolvido na negociação, né, da ida do Tevez pro Furacão. E aí o Gamarra, que tem passagem marcante pelo Olímpia do Paraguai e também é um zagueiro que defende a seleção paraguaia, chega para compor esse elenco celeste em 2025. Vamos ver, né? Porque no Atlético Paranaense ele não mostrou o que ele desempenhou lá no Olímpia. Agora, o assunto quente do Cruzeiro nesta terça-feira é a proposta pelo Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro, que já manifestou algumas vezes, né, o interesse dele em deixar o futebol brasileiro e jogar na Europa. E hoje, no fim da manhã, o Cruzeiro recebeu uma proposta do Zenit, da Rússia. Valores não foram revelados, mas os clubes, as partes envolvidas, né, tanto Cruzeiro quanto Zenit e o Matheus Pereira terão que correr para acertar ou não essa negociação, porque a janela de transferências para o futebol russo fecha já na quinta-feira, dia 20 de fevereiro. É claro que a gente vai acompanhar as notícias. Júnior, Brasil e Juliana, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Sara. O governo do estado e a Prefeitura de Belo Horizonte anunciam o projeto Via das Artes para o Carnaval 2025. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Erlaine Grace. Boa tarde, Erlaine. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Júnior, e a todos que acompanham Rede Notícia. Um dos destaques para o Carnaval 2025 é a Via das Artes, uma programação simultânea nas avenidas Andradas e Amazonas e agora com a integração também da Avenida Brasil. Atrações como artes visuais, poesias, músicas adicionais e dança vão compor os foliões e fazer parte aí da programação, especialmente na parte noturna e na madrugada. Está ao meu lado aqui o Sérgio Rodrigo, presidente do Palácio das Artes. Sérgio, fala pra gente, conta mais sobre como vai ser essa programação. Essa é uma programação muito intensa que a gente espera levar todas as artes que compõem o carnaval para a avenida, para que as pessoas possam aproveitar o nosso carnaval de um jeito diferente. E vai ter um dia que vai ser muito especial, de segunda para terça, que a gente vai ter uma virada eletrônica na Avenida Amazonas. Então, assim, todas as artes encontrando com o carnaval nesse grande momento de festa. Ok, muito obrigada, Sérgio, pela sua participação. Então, são muitas as novidades, gente. Quem falou conosco também hoje foi o secretário Leônidas Oliveira. Ele é o secretário de Estado da Cultura e Turismo e também comentou e contou detalhes sobre essa programação. Vamos ouvir. A Via das Artes, ela é uma evolução de uma necessidade de valorização dos blocos com relação à sonorização.
Se nós lembrarmos, a gente tem, desde a história, uma sonorização do trio elétrico que não é muito adaptada para Belo Horizonte, porque vem de outros estados. Então a Via das Artes ela inova no sentido em que nós teremos de um lado e outro das avenidas uma sonorização direcionada para as pessoas que estão ali, os foliões. E isso é um grande paradigma de mudança para que nós também possamos, um carnaval que tradicionalmente é cultural, é das artes, trazer as outras manifestações, como a música eletrônica, o teatro, a dança, a literatura. Nós vamos ter uma alvorada poética, por exemplo, começando na madrugada. Muito bem, Lidiane Rosenberg, ela é gerente executiva institucional do CDL, ela também esteve conosco. Vamos conferir o que ela disse. A expectativa está muito positiva, a gente está vendo realmente o comércio muito preparado para receber todos os turistas, uma movimentação muito grande na cidade. A gente tem uma expectativa muito alta, vindo de um crescimento realmente do comércio, o incremento disso dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa economia. Então vai ser uma grande festa, onde que todo o comércio vai estar realmente preparado para receber todos esses turistas. A programação Via das Artes está disponível nas redes sociais, é só ir lá e conferir. Júnior, Juliana, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlaine. O Papa Francisco tem quadro de saúde estável e sem febre, segundo informações do último boletim médico divulgado pelos médicos que acompanham o Santo Padre. O Papa tem feito alguns despachos e se dedica à leitura de textos. Ele agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas desde a sexta-feira, quando precisou ser internado para tratamento de uma bronquite. Os exames laboratoriais revelaram um quadro de contaminação por vários tipos de micro-organismos que motivaram uma readequação do tratamento inicial. Segundo a equipe médica, ainda não há previsão de alta para o Papa Francisco. Mas o que é essa infecção polimicrobiana das vias aéreas que atinge o Papa Francisco? A equipe do Rede Notícia conversou com um médico infectologista e presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia, Daniel Bretas. Vamos conferir? É uma infecção pulmonar associada à ocorrência de mais de um agente etiológico. Então, assim, através da análise da secreção, que você retira do paciente, você consegue analisar qual perfil de bactéria está presente ali no seu paciente em questão, o que facilita direcionar o tratamento. Trata-se de uma infecção que traz um certo grau de preocupação, já que normalmente elas acontecem naqueles pacientes mais frágeis. O Papa tem uma pneumopatia de base, ele já tem um pulmão mais frágil, um relato de no passado ter retirado uma parte do pulmão. Então, assim, além do quadro de fragilidade pessoal dele, de idade, e a situação que ele vive, ele também participa com um pulmão um pouco mais debilitado. Doutor, o tratamento para essa infecção é complexo por se tratar de mais uma bactéria? Normalmente o tratamento é direcionado pela identificação de qual tipo específico de micro-organismo encontrado. Se é vírus, bactéria, fungo, então através da identificação desse perfil do agente, você direciona o tratamento. Normalmente, as infecções polimicrobianas são compostas por mais de um tipo de bactérias e o tratamento é composto por uma associação de antibióticos, que são direcionados pela cultura desse material que é retirado. Os Conselhos de Segurança de Transporte do Canadá e dos Estados Unidos investigam a causa de um acidente com o avião da Delta Airlines ontem à noite. 18 pessoas ficaram feridas, sendo 3 em estado grave depois que a aeronave capotou ao pousar no aeroporto Pearson, em Toronto, no Canadá. 80 pessoas estavam a bordo da aeronave. O aeroporto Pearson havia informado mais cedo que enfrentava ventos fortes e temperaturas baixas, enquanto as companhias aéreas tentavam compensar voos perdidos no fim de semana, depois que uma nevasca despejou 22 centímetros de neve sobre a pista do terminal. Este é o 4º acidente aéreo na América do Norte em 2025.
O presidente da Argentina, Javier Milei, pode enfrentar um processo de impeachment depois do escândalo da venda de uma criptomoeda no país. Na sexta passada, Milei anunciou em uma conta dele nas redes sociais a oportunidade de negócio com uma criptomoeda chamada Libra. Imediatamente, o ativo teve uma alta acentuada e atingiu 4 bilhões de dólares em valor de mercado. Mas logo em seguida a cotação despencou. O movimento especulativo proporcionou ganhos milionários a uma pequena parcela de investidores e causou, no sentido inverso, um prejuízo estimado em 100 milhões de dólares a cerca de 44 mil pessoas. Questionado sobre a situação, Milei disse que não tem nada a ver com a criptomoeda, que não recomendou, mas apenas espalhou a informação sobre o ativo e que as pessoas investiram na criptomoeda por vontade própria. Por fim, o mandatário argentino desafiou a justiça a provar que houve fraude. Representantes dos governos da Rússia e dos Estados Unidos se reuniram por mais de 4 horas hoje em Riad, capital da Arábia Saudita, para discutir o futuro das relações entre os dois países e um acordo para acabar com a guerra da Ucrânia. Durante o encontro, a chancelaria russa pediu para que a OTAN volte atrás na ideia de incluir os ucranianos na organização militar ocidental. O debate entre as duas potências deixou claras algumas divergências militares sobre a região do conflito. A reunião não teve a presença de representantes ucranianos e, por isso, o encontro foi considerado inválido pelo presidente Vladimir Zelensky. Enquanto debatia na Arábia alternativas para o fim da guerra, a Rússia promoveu um grande ataque com quase 180 drones no leste da Ucrânia. Serviço de mototáxi volta a ser discutido em Belo Horizonte. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Giovanni Rodrigues. Olá, Juliana Lima. Olá, Júnior Brasil. Muito boa tarde a todos. Isso mesmo, viu, Júnior? Discussão hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte reuniu aproximadamente 50 pessoas, entre elas o superintendente do trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, vários mototaxistas, e os vereadores, Pablo, vereador Tileléu e Bruno Miranda, onde foi discutido aí o futuro desses mototaxistas em BH. Eu conversei com o motoboy Alan Souza e também com Carlos Calazans. Eles falaram o seguinte, que a proposta é melhorar a remuneração desses trabalhadores, oferecer equipamentos de proteção, equipamentos nas motos para o passageiro segurar melhor. E Calazans, ele ressaltou o seguinte, que a Prefeitura de Belo Horizonte poderia adotar aí a faixa azul nas principais vias e corredores da cidade de BH. Essa faixa azul lá em São Paulo é um sucesso, viu? Na questão de higiene, a ideia é que as empresas de aplicativos possam providenciar uma proteção nos capacetes ou até mesmo uma touca, né? E também definir qual a cilindrada adequada da moto, pois a motocicleta de baixa cilindrada em uma via rápida, como por exemplo a anel rodoviário, pode ser bem perigoso. E a representante da 99, a Irina César, ela disse o seguinte, que no Brasil são mais de 34 bilhões de mototaxistas e Belo Horizonte é uma das mais de 3 mil cidades onde o serviço está presente. E a PBH pode regulamentar e fiscalizar, mas a Prefeitura de Belo Horizonte não pode proibir esse tipo de serviço. Calazans, ele disse ainda que o prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião, ele falou que a Prefeitura não é contra o serviço e afirmou ainda que a regulamentação não cabe ao Executivo. E até o momento não há uma regulamentação específica para o serviço de mototáxi na capital mineira. Então, olha, mais uma reunião será marcada na Câmara Municipal de Belo Horizonte para dar sequência aí a essa discussão. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. E uma última informação. A Secretaria Estadual de Saúde acaba de confirmar a 5ª morte por dengue em Minas desde o início do ano. A vítima ainda não foi identificada no painel de monitoramento da doença, mas é do Triângulo Mineiro. Mais de 13 mil casos de dengue estão confirmados no estado e 20 casos de mortes suspeitas estão sob investigação.
Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo no WhatsApp 319-9680-2910. Contribua com o Rede Notícia. O nosso jornal também está no YouTube, Rede Notícia. Lá você pode rever todo o conteúdo. Até amanhã. Até amanhã.